James rejeitado, o Letrô acabou de ser chutado. Está um pouco fraco ali. Golden Rei LeBron James ficou vendido. Esses são momentos em que LeBron foi humilhado e primeiro, uma jogada fez ele passar vergonha diante de um novato. Era a final da Conferência Leste de 2018 Cavs contra Celtics. E pela primeira vez em quase uma década, um time do leste não tinha medo de LeBron, especialmente Jason Tatum. Tudo se resumiu ao jogo 7, e durante o quarto período, com os Celtics perdendo por 4 pontos, Jason Tatum viu uma brecha e fez algo que ninguém pode dizer que já fez. Tatum parte pra cima e enterra com tudo. Uau! Até hoje vejo aquela enterrada todo dia. Tem um pôster dela no corredor. Tipo, assim que eu pulei, foi tipo... E aí quando eu tava descendo pro chão, não sei porquê, mas eu esbarrei nele e gritei na cara dele. Após esbarrar nele, ele só olhou e disse, vou voltar pra defesa. Caramba, além de ser humilhado no pôster, o cara ainda levou uma trombada no peito de um novato. No fim, LeBron mostrou quem era o rei. Diferente da vez em que ele errou de forma tão vergonhosa que virou meme. Entrando nessa batalha épica no Madison Square Garden, todo mundo esperava que LeBron fosse viralizar, mas duvido que alguém esperava por isso. Tudo está sob controle como ele quer, é isso que faz. Os chutes garantirão a vitória. O cara foi bloqueado por Mario Hezonja Ken, e além disso ainda perdeu para os Knicks. Não é à toa que ele ficou no chão sendo zoado. Esse certamente é um momento que LeBron queria esquecer, mas na próxima vez que mencionou o Madison Square Garden, Mario e seus fãs já começaram a zoar. Agora, você quer saber o que é mais humilhante do que perder um jogo, zoar um time e perder uma série inteira? Quem mais além do LeBron, cara? Olha, lá em 2011, ninguém esperava que Miami fosse perder as finais da NBA, mas depois que o LeBron teve sua pior atuação nos playoffs, ele cometeu o maior erro de toda a sua carreira, com a série empatada em 2-2. Foi anunciado que o astro dos Mavericks, Dirk Nowitzki, ficou gravemente doente e não se sabia se ele conseguiria continuar jogando a série. LeBron e o Heat acharam que a série estava acabada, mas antes do jogo 5, LeBron e Dwayne Wade decidiram zombar de Dirk. Vocês ouviram eu chamar? Acho que estou doente. Tempo, chuva. É difícil sair de 30 graus e enfrentar 35. Agora, enquanto eles tossiam, Dirk estava rindo, porque mesmo estando doente, ainda era hora de agir. Quando Dirk ficou doente, sinceramente, eu não achava que ele conseguiria jogar. E nunca vou esquecer dele sendo zombado por um bom amigo meu, Dwayne Wade. Quando ele soube que as pessoas achavam que ele não era feito para aquele momento, ele simplesmente se transformou em outra pessoa. Olha, estou te dizendo isso com total confiança. Naquele momento, quando aconteceu e vi a reação dele, pensei, agora já era. Ah, sim. Não só o Dirk jogou muito mais que o Heat nesses 2 últimos jogos, como o LeBron literalmente fez menos pontos que ele, e até que os reservas, cara, como assim? Até Jason Terry fez mais pontos que LeBron jogando metade do tempo, mas ao menos é visto como lenda. Vamos falar sobre a vez em que o LeBron foi humilhado por um dos jogadores mais irrelevantes de toda a NBA, depois de 2 derrotas seguidas para o Clippers. LeBron chegou ao jogo de Natal em busca de vingança e o que ele achou que seria um duelo entre LeBron e Kawhi acabou se tornando algo que ninguém esperava. Os Lakers estavam pegando fogo, mas em uma batalha de Los Angeles ninguém está seguro. Então, depois que os Clippers iniciaram uma reação feroz, os Lakers estavam perdendo por 3 pontos com 8 segundos restantes, e tudo se resumiu a LeBron contra Patrick Beverley. James Beverley marcando de perto. 6 segundos no relógio, James recua. A bola é tirada e desvia para fora da quadra. Vamos mesmo nos surpreender que LeBron perdeu a chance de vencer sendo bloqueado por Patrick Beverley? Isso já é humilhante o bastante. Mas criticar o LeBron durante a entrevista pós-jogo... Você pode descrever o desafio que é marcar o LeBron? Nenhum desafio. Especialmente no final do jogo, não é desafio nenhum. Ele tenta forçar as jogadas, não é difícil? O cara tá realmente fazendo parecer que qualquer um poderia marcar o LeBron. Enfim, bloquear o LeBron, falar merda, isso não é nada demais. Mas às vezes humilhar o LeBron pode custar sua vida. Era 2013 e a rivalidade entre LeBron e os Celtics começava um novo capítulo, depois que os Celtics trocaram seu trio de estrelas. Eles precisavam de um novo líder. Durante um jogo entre Celtics e... no confronto contra o Heat, eles não só encontraram sua resposta, como LeBron estava prestes a ser humilhado com menos de 1 segundo restante. Esse foi o momento pelo qual Jeff Green quase morreu. Lá vai Green para o tudo ou nada. Ele conseguiu.
Jeff Green vence o jogo para Boston com a cesta da vitória. Meu Deus, cara, eu não sei o que foi melhor, o passe ou o arremesso. Mas o que o mundo não sabia era que naquela noite, a vida de Jeff Green estava em perigo. Veja, antes da temporada, Green fez uma cirurgia por causa de uma condição cardíaca grave, e os médicos avisaram que era arriscado até mesmo pisar na quadra. Mas se tornar o único jogador a acertar um arremesso da vitória sobre LeBron, isso valia a pena arriscar a vida. Então, se eu fosse o LeBron, eu deixaria ele ter esse momento. Além disso, pelo menos ele só foi humilhado pelo Jeff Green uma vez. No início da temporada de 2013, os Sixers queriam começar o ano com tudo, cientes de que todos estavam de olho no confronto deles. Contra o LeBron era a oportunidade perfeita para humilhá-lo. Então, literalmente, com apenas 1 minuto de jogo, Evan Turner partiu para cima do LeBron, mas não ia ser impedido. Sixers com esse grupo recuperaram a bola e venceram uma rodada. LeBron James. Mesmo que Evan Turner provavelmente não tenha se destacado, 6 anos depois teve outra chance de enfrentar LeBron 1 contra 1. E Turner não queria apenas humilhá-lo, ele queria machucá-lo naquele momento. Turner, boa jogada. Droga, pegou o LeBron desprevenido, igualzinho quando eu peguei você desprevenido. Não se inscreveu no Hoopflix, né? Vai, se inscreve aí. Mas olha, na maioria dos jogos os jogadores nem chegam perto de humilhar o LeBron. Então numa noite ele decidiu se humilhar sozinho? Porque do nada, o cara apareceu usando aquela faixa de cabeça clássica que ele não usava há anos, e todo mundo achou que ele estava levando o jogo a sério. Com os Lakers indo para a linha de lance livre, a faixa de cabeça do LeBron começou a sair. Os alas titulares dos Lakers marcaram mais pontos do que os... Você sabe que as coisas estão ruins quando o Ad está zoando seu cabelo, é só olhar para ele. Mas olha, o problema do LeBron estava só começando, porque só alguns minutos depois, durante a entrevista pós-jogo, as coisas ficaram ainda piores. O que é isso, LeBron? O MJ fez isso, o Kobe fez isso. Se você quer ser o maior de todos os tempos, só desapega do cabelo. Cara, agora, pelo menos o LeBron consegue rir de si mesmo. Mas do que ele não consegue rir é da vez em que foi tão humilhado que literalmente fez o vídeo sumir da internet. Tudo começou em 2009 durante a LeBron James Skills Academy. Chegou a próxima geração dos melhores prospectos do país. E normalmente eles aparecem para mostrar suas habilidades ou receber conselhos do LeBron. Mas um jogador decidiu que era ainda mais importante humilhá-lo. Veja, o principal prospecto de Xavier, Jordan Crawford, chegou querendo viralizar. E durante um jogo informal onde Crawford enfrentou o time do LeBron, ninguém sabia disso, mas uma jogada estava prestes a tornar Crawford famoso. Foi aí que o mundo descobriu que LeBron não era quem ele pensava que era. Logo depois de ser humilhado, ele literalmente saiu direto da quadra. Para os representantes da Nike para uma conversa privada, e não muito tempo depois, o representante da Nike foi até cada pessoa e confiscou todas as filmagens. A Nike e o LeBron queriam que esse momento humilhante fosse completamente apagado do planeta, mas algumas semanas depois começaram a dizer que o LeBron estava escondendo alguma coisa. Então a ESPN convidou Crawford para uma entrevista exclusiva e ele revelou a notícia. Fui dirigindo pelo meio, passei pelo Danny Green e o LeBron estava embaixo do aro, pulei, acho que ele não esperava que eu fosse enterrar, pulou atrasado e eu já estava lá em cima, então enterrei. Caramba, cara. Imagine ser obrigado a manter o maior momento da sua vida em segredo. Tudo porque a Nike não queria que o rosto da empresa parecesse um covarde. A única coisa pior do que isso é alguém te humilhar usando o seu próprio movimento icônico. Na véspera do jogo contra os Cavs, Joel e Embiid passaram a noite revendo os melhores lances do LeBron, então quando o jogo começou, ele sabia o que fazer. Rebote pego por James, LeBron James foi pra cima, bloqueado por MB. MB, calma, quase quebrou a porra da tabela. Mas fala sério, aquele toco foi claramente uma interferência. Mas quando você tem a chance de humilhar LeBron James, às vezes os árbitros deixam passar. Além disso, aquele toco não foi suficiente para MB naquela noite, ele teve que humilhar LeBron mais algumas vezes. Mark Covington, 1 de 8 de fora, James avançando, Joel Embiid, James pensando em responder com uma bola de 3 dele mesmo. MB infiltrando e finalizando na cesta. Não foi 1 nem 2, mas 3 tocos em um único jogo.
A única coisa mais humilhante do que isso é um encobrimento nos bastidores que acabou tirando LeBron de Cleveland. Os playoffs de 2009 deveriam ter sido lendários, mas os fracassos de Cleveland vieram de uma polêmica humilhante no vestiário que estava destruindo os Cavaliers. E como Cleveland era tudo para LeBron, ele prometeu dar tudo de si em uma última temporada, apesar da traição de seus companheiros de equipe. Os Cavaliers começaram um novo ano destruindo toda a NBA, e LeBron garantiu seu segundo prêmio de MVP consecutivo. Agora, mais do que nunca, esse time parecia pronto para disputar o título, mas mesmo com LeBron alcançando números históricos, durante a segunda rodada dos playoffs, as coisas tomaram um rumo humilhante. Cleveland logo liderou a série contra Boston por 2-1. LeBron parecia imparável, e já tinha média acima de 32 pontos por noite, estando muito perto de garantir a vaga do seu time na próxima fase. Mas bem diante do mundo inteiro, LeBron sofreu um colapso. Nos 3 jogos seguintes, ele parecia completamente desligado. O cara passou de um aproveitamento de 54% para 34%. E no jogo 5, ele literalmente acertou 3 de 14 arremessos, marcando apenas 15 pontos. E bem, todos nós sabemos daquele time de Cleveland, cara. Sem o LeBron jogando como um super-herói, eles eram um dos piores times imagináveis. Então, como era de se esperar, os Cavaliers perderam 3 jogos seguidos e foram eliminados. Agora, quando o LeBron saiu da quadra, foi quase como se ele soubesse de algo que a gente não sabia. Ele começou a jogar o equipamento dele para a torcida, e ele tirou a camisa bem na frente das câmeras. Então, isso deixou todo mundo se perguntando, o que diabos estava acontecendo? Bem, eventualmente, a verdade veio à tona. Esse cara Delonte West fez algo que nenhum homem deveria fazer. Logo antes do jogo 4, LeBron descobriu e isso acabou completamente com a química do time. Mas o que foi que Delonte fez de tão grave? Fazer o LeBron ser trocado, dizer que LeBron não é o maior de todos os tempos, zoar a linha do cabelo do LeBron? Não, ele fez algo ainda pior. Delonte West transou com a mãe do LeBron. Delonte realmente fez isso. Saiu a notícia de que, por um tempo, Delonte e a mãe do LeBron estavam fazendo algo impróprio e não queriam que o LeBron soubesse. Quando soube da notícia, ele se sentiu humilhado. Isso me lembra quando um arremesso do LeBron fez um técnico ser demitido. E eu sei que você quer saber mais sobre isso, então é só clicar neste vídeo aqui.